Olá, hoje é segunda-feira, 14 de dezembro de 2020. Eu sou Philipp Feminen e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Restrições parciais não surtem efeito e a Alemanha decide reintroduzir um lockdown rigoroso. Brasil tem 11º dia consecutivo com média de mais de 40 mil infecções diárias por Covid-19. União Europeia e Reino Unido prorrogam negociações sobre laços pós-Brexit. A Alemanha decidiu reintroduzir um lockdown rigoroso, válido a partir desta quarta-feira até o dia 10 de janeiro. As novas restrições se assemelham ao primeiro lockdown vigente no país entre março e abril e que paralisou a economia alemã. A Alemanha está num regime de lockdown parcial desde o início de novembro. Apenas restaurantes e hotéis estão fechados e o comércio pode receber um limite reduzido de clientes. Mas o lockdown parcial surtiu pouco efeito no combate à propagação da Covid-19 e o governo alemão decidiu retornar a um segundo lockdown completo. A decisão foi anunciada pela chanceler federal alemã Angela Merkel após reunião realizada no domingo com os governadores dos 16 estados da Alemanha. As medidas incluem o fechamento de escolas e creches e do comércio não essencial. Permanecem funcionando estabelecimentos como farmácias, supermercados e postos de combustível. Encontros privados seguem limitados ao máximo de 5 pessoas de 2 domicílios. E o consumo de bebidas alcoólicas passa a ser proibido em locais públicos a partir desta quarta-feira. Na última sexta-feira, a Alemanha registrou números recordes em casos diários de infecção e mortes ligadas à Covid-19. Foram pouco menos de 30 mil novos casos e 598 mortes. Nesta segunda-feira, a Alemanha comunicou pouco mais de 16 mil novos casos de contágio, cerca de 4 mil casos a mais do que na segunda-feira passada. As autoridades sanitárias registraram também 188 mortes nas últimas 24 horas. Desde o começo da pandemia, a Alemanha registrou pouco menos de 22 mil mortes e aproximadamente 1.340.000 casos de infecção. O Brasil registrou 279 mortes por Covid-19 e pouco menos de 22 mil novas infecções nas últimas 24 horas. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Ministério da Saúde. A média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 637 e representa uma variação de 23% em comparação com a média semanal anterior, o que indica uma tendência de alta nos óbitos. O mesmo acontece em relação aos novos contágios. A média móvel nos últimos 7 dias foi de quase 43 mil novas infecções diárias, o que representa uma variação de 20% em relação à semana anterior. Trata-se do 11º dia consecutivo em que essa média aparece acima dos 40 mil casos diários. No primeiro pico da pandemia, entre final de julho e meio de agosto, o Brasil chegou a ficar 27 dias consecutivos com a média móvel acima de 40 mil. Desde o início da pandemia, pouco mais de 6.900.000 pessoas contraíram o novo coronavírus e pouco mais de 181 mil morreram em decorrência da doença. Em números absolutos, o Brasil é o terceiro país com mais infecções, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia, e figura em segundo na lista de óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos. A União Europeia e o Reino Unido concordaram em prorrogar as negociações sobre o futuro relacionamento pós-Brexit entre Bruxelas e Londres. A decisão mantém viva a esperança de um acordo que evite o chamado Brexit duro em 1º de janeiro. O Reino Unido deixou oficialmente a União Europeia em 31 de janeiro deste ano. Em março, Bruxelas e Londres começaram a negociar um acordo comercial que entraria em vigor em 1º de janeiro de 2021. No entanto, 3 questões estão travando as negociações: o acesso de navios de pesca europeus às águas britânicas, regras de concorrência para o acesso de empresas britânicas ao mercado europeu e o futuro mecanismo de resolução de litígios. O último domingo era considerado a data limite para as negociações entre Reino Unido e União Europeia. Mas o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen decidiram prosseguir com as negociações,
mas não se comprometeram com uma nova data limite. Numa declaração conjunta, os dois apontaram que, apesar da exaustão após quase um ano de negociações e apesar de vários prazos terem sido quebrados sucessivamente, consideram que é responsável neste momento fazer um esforço adicional. Pelo menos 14 pessoas morreram no naufrágio no litoral da Venezuela. As vítimas faziam parte de um grupo que deixou a Venezuela em 6 de dezembro para buscar refúgio em Trinidad e Tobago. Autoridades locais estimam que havia ao menos 20 pessoas a bordo da embarcação. Os corpos encontrados perto da cidade de Guiria, no estado de Sucre, são de 6 homens, 5 mulheres e 3 crianças. Segundo o parlamentar de oposição Robert Alcala, que representa o estado do Sucre, os refugiados foram detidos em Trinidad e Tobago por imigração ilegal e enviados de volta a bordo do mesmo barco. Mais de 40 mil venezuelanos vivem em Trinidad e Tobago. A maioria fugiu da crise econômica e do desemprego na Venezuela. Muitos se arriscam na travessia em barcos pequenos e frágeis. No ano passado, ao menos 2 embarcações que deixaram a Venezuela rumo à ilha caribenha desapareceram no mar. As Nações Unidas estimam que mais de 5 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2015, o ano em que marcou o auge da crise migratória na Venezuela. Mais informações você confere à tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.